Oi, galera, muito prazer. Meu nome é Vitória. Bom, minha pesquisa se chama Diferentes Expressões do Preconceito, um estudo comparativo entre racismo, homofobia, sexismo e idadismo, e meu orientador foi o João Gabriel Nunes Modesto. O preconceito pode ser entendido como uma atitude negativa em relação a um grupo ou então em relação a indivíduos por pertencerem a certos grupos. Só que, infelizmente, essa definição tem favorecido para que as pesquisas sejam direcionadas a grupos específicos do preconceito. Por exemplo, uma pessoa estuda sobre racismo, uma pessoa estuda sobre homofobia e por aí vai. Mas a gente acredita que as formas de preconceito podem estar relacionadas entre si. Tanto é que existe na literatura internacional a discussão já sobre a existência do preconceito generalizado. Com isso, a minha pesquisa teve dois objetivos principais. O primeiro foi testar a relação entre os diferentes tipos de preconceito, de modo a analisar se diferentes formas de preconceito estão relacionadas entre si, permitindo a inferência de um preconceito geral, e comparar os índices de formas de preconceito, que são racismo, homofobia, sexismo e idadismo, que a gente se ateve aqui na pesquisa. A gente teve como participantes 531 sujeitos, dentre eles foram 417 mulheres e 110 homens, uma amostra grande. E a gente teve participantes de 22 estados, sendo a sua maioria do Distrito Federal, seguido de São Paulo e depois de Minas Gerais. A idade dos participantes variou entre 18 e 74 anos, sendo uma média de idade de 24,74 e o desvio padrão de 9,74. A gente divulgou a pesquisa online pelo Instagram, WhatsApp, Facebook e o participante tinha que responder um questionário com diferentes medidas sobre preconceito e também um questionário que continha dados sociodemográficos. Aí vamos para os nossos resultados. Primeiro a gente fez uma comparação dos índices de preconceito na amostra, para poder ver qual tipo de preconceito era mais prevalente. E com isso a gente observou que todos os índices de preconceito deram baixos. Ainda bem, né, pessoal? Com exceção do idadismo, que deu um pouco mais elevado que as outras formas de preconceito. Aí depois a gente fez a mesma comparação, mas a gente dividiu a amostra por sexo, para poder ver qual dos dois apresentavam mais preconceito. E aí, com isso, a gente descobriu que os homens apresentavam mais preconceito em todas as esferas do que as mulheres, com exceção do idadismo, que esse índice foi mais próximo, mas mesmo assim os homens foram mais preconceituosos do que as mulheres. Depois a gente fez um teste de correlação de Pearson, para poder verificar se as formas de preconceito estão correlacionadas. E a gente fez esse teste de correlação com os preconceitos e com as variáveis sociodemográficas intervaladas. E a gente descobriu que sim, todas as formas de preconceito estão correlacionadas entre si, sendo a maior correlação encontrada entre racismo e sexismo, que foi de 0,64, depois entre idadismo e sexismo, que foi de 0,54, e por último, entre sexismo e homofobia, que foi de 0,52. Bom, de forma geral, né, a gente pode identificar uma correlação entre todas as formas de preconceito, ou seja, esses dados chamam a atenção para a existência do preconceito generalizado, que pode estar na base da expressão de diferentes formas de preconceito. Novas pesquisas podem tentar identificar que tipo de ligação existe entre as diferentes formas de preconceito. Mas os estudos internacionais já têm apontado que existem variáveis psicológicas nessa união do preconceito, que é o autoritarismo e a forte orientação de dominância social. Ainda que o preconceito possua esse núcleo comum que une as diferentes formas de preconceito, cada um vai se expressar de forma distinta. Tanto é que, no nosso estudo, a gente teve o maior índice de idadismo. A gente acredita que tal fato talvez esteja relacionado às políticas de combate ao idadismo que não são muito discutidas aqui no Brasil se a gente for comparar as outras formas de preconceito, né? Que a gente vê muito as pessoas falando sobre racismo, sobre homofobia, sobre o sexismo, mas sobre o idadismo não existe muito conteúdo a respeito disso. Então talvez a gente deva investir um pouco mais nisso, né? Tendo em vista que a maioria da nossa população está caminhando para ser uma população mais idosa. Também chamou a atenção que os homens tiveram índices elevados de preconceito se forem comparados às mulheres, né? A gente acredita que talvez isso possa ser explicado porque os homens, sobretudo os brancos, heterossexuais e cisgênero, estarem no topo da cadeia de poder da nossa sociedade. Ou seja, estão mais acostumados a privilégios e, consequentemente, estão menos sensíveis a questões sociais como o preconceito. Então, talvez as políticas devam também ser direcionadas ao público masculino, ao invés de ser para o público geral. Na pesquisa, a gente também percebeu que a maioridade está relacionada a maiores níveis de preconceito, com exceção do idadismo. A gente acredita, então, que talvez esse dado seja relevante para poder pensar essas políticas que visam acabar com o preconceito. Talvez deva ser considerada a variável idade e também a variável sexo, como eu disse anteriormente. E aí, por fim,
Sobre as limitações e contribuições da minha pesquisa, as limitações foi que o perfil da amostra era composto, em sua maioria, por mulheres e jovens. Talvez novas pesquisas podem tentar diversificar esse perfil para poder perceber como é que está o preconceito de uma forma geral aqui no Brasil. A gente também só usou testes de correlação de Pearson, que são técnicas simples, né? Novas pesquisas podem tentar usar técnicas mais robustas para poder identificar qual seria esse núcleo que une as diferentes formas de preconceito. Mas apesar disso, a gente também acredita que a pesquisa teve contribuições importantes, que foi, a gente percebeu que, de fato, todas as formas de preconceito estão correlacionadas entre si, ou seja, faz sentido a gente pensar no preconceito generalizado, e a gente deve fazer mais intervenções para combater o idadismo, tendo em vista que foi o maior preconceito apresentado. E é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui.